Olá, ouvintes do programa Suerda Medeiros. A gente continua o programa, como eu anunciei no início. Nós vamos receber o médico neurologista, doutor Yuri Helder, e semanalmente ele está aqui no programa. Estamos devendo a você a presença de doutor Yuri no estúdio. E essa semana nem eu estou presencialmente no estúdio da rádio, vocês sabem os motivos, né? A gente anda se protegendo mais, porque a Covid-19 está aí numa nova onda e a gente precisa se proteger o máximo possível. Doutor Yuri, bom dia, tudo bem? É isso mesmo, né? A gente fica se devendo, mas assim que puder, a gente vai pagar essa promessa, né? Da sua presença aqui, lá, aqui no estúdio, na verdade, que eu estou fazendo o programa de casa, mas assim a gente vai conduzindo. Tudo bem? Bom dia. Bom dia, Suerda. Bom dia, ouvintes da Rádio Rural. Com certeza, em breve, quando a situação da pandemia estiver melhorando, a gente vai marcar esse encontro presencial para ter a participação ao vivo dos ouvintes, que acaba enriquecendo muito o programa, retirando suas dúvidas. Então, tá tudo bem comigo e espero que nos próximos dias e semanas a situação da pandemia melhore, os casos comecem a cair, que ele possa vacinar cada vez mais um número maior de crianças que estão sendo muito acometidas nessa terceira onda. Isso, eu estava vendo um telejornal hoje dizendo que aqui no estado do Rio Grande do Norte, o governo do estado está abrindo novos leitos, né, nas pediatrias aí, nos hospitais pediátricos, porque realmente tem muito caso com criança e a gente precisa ter cuidado. Então, o aconselhamento é que os pais vacinem seus filhos o quanto antes, entre 5 e 11 anos, que é a idade aí que está sendo vacinada, não é isso, doutor Yuri? Exatamente. Que possa proteger da melhor forma, utilizar o que a ciência oferece de melhor no momento, respeitando o isolamento social, o uso de máscara e álcool em gel. Vamos lá, mas vamos atravessando. Enquanto a gente vai conduzindo e nos protegendo e protegendo o outro também contra essa contaminação pela Covid-19, hoje o nosso tema vai ser sonolência excessiva. Vem cá, doutor Yuri, o que é considerado sonolência excessiva? Suerda, a sonolência excessiva, ela é caracterizada pela incapacidade da pessoa se manter alerta ou acordada durante o dia. Ou seja, é aquela pessoa que dormiu um número mínimo de horas, no caso do adulto jovem, em torno de 8 horas, e mesmo assim, mesmo dormindo aquele número mínimo de horas, ele não consegue render como deveria no dia seguinte, ele não é capaz de se manter alerta. Então, nesse caso, a pessoa chega a dormir, a cochilar em atividades corriqueiras do dia a dia. Então, nesse caso, mesmo cumprindo aquele número mínimo de horas e ficando mais sonolento durante o dia, vai caracterizar o quadro da sonolência excessiva. Doutor Yuri, porque assim, tem pessoas que dormem assim facilmente, né? Por exemplo, tem pessoas que dormem em qualquer lugar. Ah, eu tenho amigos que às vezes está lá, a gente está lá conversando, isso antes da pandemia, todo mundo numa mesa tal, e de repente encosta a cabeça e dorme. Isso significa alguma coisa? É um sintoma de algo, de alguma patologia, de alguma doença, de alguma disfunção? Se for algo pontual, não, a gente não se preocupa. Mas se for algo que começa a acontecer com muita frequência e começa a impactar na qualidade de vida daquela pessoa, aí sim teria indicação de procurar um especialista para poder investigar se não tem nenhuma outra doença associada. E existe mais de um tipo de sonolência excessiva? Sim, Suerda. A gente estima que de 10 a 25% da população tem um quadro de sonolência excessiva. Quando ele fala em sonolência, a gente acaba dividindo em dois grandes grupos para poder facilitar na investigação. Uhum. A sonolência primária e a sonolência secundária. No caso da sonolência primária, ela se deve a uma falta de tempo para descansar, a um quadro de fadiga. Você vem numa rotina muito pesada, você acaba não tendo o devido tempo para descansar, o seu corpo não se recupera da melhor forma. Então, durante o dia, se você não descansa bem à noite,
durante o dia o seu corpo vai cobrar um preço. Seria a sonolência primária nesse caso. É quando você não dá o tempo de descanso que o seu corpo precisa. E no caso da sonolência secundária, como o próprio nome sugere, é secundária a algum processo, a alguma doença. Nesse caso, a gente tem que investigar várias doenças. Por exemplo, a apneia obstrutiva do sono, que a gente vai mencionar ao longo da nossa entrevista, é uma causa. Alterações de tireoide, a glândula tireoide, ela produz hormônios que controlam todas as células do nosso corpo, todo o metabolismo. Então, se essa glândula tireoide ela não está funcionando como deveria, ela está produzindo menos hormônio do que deveria, o paciente pode ter um quadro de sonolência, que aí seria o hipotireoidismo. Casos de anemia, anemia por carência de ferro, por exemplo, também podem justificar um quadro de sonolência, quadros depressivos. É muito comum a gente observar essa associação. Você tem um paciente depressivo e a maior parte do dia ele só dorme. Ou só dorme porque ele está muito medicado, ele usa uma quantidade muito grande de medicamentos, ou ele só dorme pela própria patologia, porque a depressão ela vai alterar todo o eixo do nosso sistema nervoso central. Então, o paciente depressivo ele tende a dormir mais. Infecções, por exemplo, é muito comum idosos, crianças, quando estão com algum quadro infeccioso, ficarem mais caladinhos, ficarem mais sonolentos. Então, isso já acende um sinal de alerta para a gente. Traumas, medicamentos, da mesma forma que tem medicamentos que podem tirar o sono, tem medicamentos que podem dar sono em excesso. Então, quando o paciente chega com essa queixa de sonolência no consultório, a gente tem que investigar uma série de situações na rotina dele. Como é que está a questão de trabalho, como é que está a questão de descanso, tem que ver se ele usa algum medicamento específico, se está com os exames laboratoriais em dia. Então, é feito todo um protocolo de investigação. Existe alguma relação entre sonolência e gestação? Sim, é muito comum durante a gravidez, principalmente nos primeiros meses, que é quando o corpo da mulher está passando pelas principais alterações, devido à variação hormonal, a mulher fica mais sonolenta, né, à medida que a gestação vai passando. Então, a relação entre gestação e sonolência é devido a essa variação hormonal. Porque o corpo da mulher, ele é antes da gestação e durante a gestação ele é outro, porque ele tem que se acomodar para receber um novo ser. Então, essa É um variação corpo hormonal dentro do outro, né? é um corpo dentro de Aí me outro. surgiu uma curiosidade, assim, bem tola, talvez, né? Mas eu vou lhe perguntar. Eu não sei se vou ter outra oportunidade de fazer isso. Eu estou me lembrando aqui, essa coisa de ter um corpo dentro do outro. Ah, o bebê fica lá o tempo todo dormindo? Sueda, maior parte do tempo dormindo, né, mas quando a gestação está mais próxima do termo, no final da gestação, ele acaba, em alguns momentos, abrindo os olhos. Algumas ultrassons, até mais modernas, Uhum. mostram, principalmente quando a mãe se alimenta, e ele começa a se mexer mais, ele pode abrir os olhos, piscar os olhos, né? Mas a maior parte do tempo, o intraútero, ele vai passar realmente dormindo. É Tanto por é que isso, depois, é por isso que quando ele nasce, ele dorme muito tempo, né? Depois vai diminuindo esse tempo que o bebê dorme, né, doutor Yuri? justamente, depois que ele nasce, ele vai dormir aí o mínimo de 17 a 18 horas por dia. Já pensou? Tem gente que acha que ainda é bebê, viu? Gosta de dormir muito. Doutor Yuri, ainda há pouco você falou na apneia obstrutiva do sono. O que é isso? Suerda, a apneia obstrutiva do sono é uma situação em que o paciente ele para de respirar por alguns segundos, e isso pode acontecer tanto de dia quanto à noite, mas geralmente mais à noite. Então, imagine você parar de respirar por alguns segundos, e isso não acontece só uma vez ao longo do Uhum, sono. Isso vai se somar várias vezes ao longo daquela noite. certo. Então, se eu paro de respirar por algum período, a oxigenação do meu sangue também será comprometida. Consequentemente, não tendo uma oxigenação adequada, as minhas células não vão receber o oxigênio que deveriam receber. Então, para a gente da neurologia, o grande impacto vai ser a nível de cérebro.
O meu cérebro ele não vai receber a oxigenação que ele deveria receber. Então, nesse caso, a longo prazo, a gente vê que os pacientes que têm apneia obstrutiva do sono, essas paradas respiratórias ao longo do sono, que vai se somando a longo prazo, eles têm uma tendência a ter quadros demenciais. Então, uma justificativa para quadros demenciais a longo prazo é paciente com apneia obstrutiva do sono que não procurou tratamento. E como é que a pessoa sabe que tem apneia obstrutiva do sono se ela está dormindo? Pronto. Aí, nesse caso, eu sempre acabo conversando com quem vem acompanhando na consulta. Certo. Ou quando o paciente vem sozinho no retorno, eu digo, olha, eu quero que você traga quem mora com você, porque eu quero conversar, quero fazer algumas perguntas. Em geral, a queixa de quem vem na consulta, no caso do acompanhante, é do ronco. Vai dizer assim, doutor, ronca muito durante toda a noite. E o ronco é um sinal, pode ser um sinal da apneia? Um ronco persistente, sim. E, assim, geralmente é em pacientes que têm um pouco mais de peso, em pacientes obesos. Mas a apneia também pode acontecer em pacientes magros. Mas em pacientes obesos é muito mais comum. E aquele paciente que chega, acompanha falando, olha, ele ronca muito à noite, ele está acima do peso, ele não está fazendo uma atividade física, e também, no outro dia, ele acorda cansado, parece que nem dormiu a noite toda, é um paciente que não tem um sono tão reparador. Porque, assim, o que é que acontece? Quando ele para de respirar por alguns segundos, ele vai ter uma superficialização do sono. Certo. Porque o nosso sono vai ter um sono mais superficial e vai ter um sono mais profundo. Quando ele para de respirar por alguns segundos, o organismo dele entende que alguma coisa está errada, então vai tentar despertar ele. Então é o que a gente chama de microdespertar. Não despertar para acordar, mas ele sai daquele sono mais profundo para um sono mais superficial. Então ele não vai ter um sono reparador, porque o sono que é reparador para o nosso corpo é o sono profundo, é o sono REM. E qual é o exame que a pessoa tem o diagnóstico preciso de que tem essa apneia e qual é o tratamento? Pronto. De um modo geral, o exame que a gente utiliza é a polissonografia noturna. A polissonografia é um exame que o paciente ele vai dormir na clínica. Então, ele já vai sabendo que vai dormir pelo menos 12 horas lá na clínica. Ele entra no começo da noite e só vai sair no outro dia de manhã cedo. Nesse exame, o paciente ele vai ser todo monitorizado. Vão ser colocados fios na cabeça, fios no braço, nas pernas, porque a gente vai observar o quê na polissonografia? A gente vai observar a movimentação desse paciente durante o sono, se ele é um paciente que se movimenta muito dormindo. A gente vai observar a questão do ronco, e se esse ronco ele causa prejuízo na oxigenação do sangue, né? No caso, uma queda da saturação, porque durante o exame, o paciente ele fica monitorizado, então a gente consegue ver a saturação dele. Então, o paciente que tem um apneia obstrutiva do sono de moderada a grave, ele vai desaturar muito, a oxigenação vai cair muito. E esses fios, né, que são ligados ao corpo do paciente, eles vão gerar gráficos que vão ser interpretados pelo médico, é um neurologista que fez uma residência em neurofisiologia, quem vai investigar essa parte. Então, ele vai interpretar aqueles dados e vai nos dizer se esse quadro de apneia é uma apneia leve, é uma apneia moderada ou uma apneia grave. Aí, a depender do que venha no exame, a gente vai orientar o paciente, porque o tratamento, ele é o tratamento não medicamentoso, no caso, seria a necessidade de ter hábitos de vida mais saudáveis, a questão de perda de peso, e o tratamento, além dessas orientações, com o uso do CPAP. O que é o CPAP? O CPAP é uma espécie de capacete que o paciente ele vai dormir com ele, né? Ele não é barulhento, então o paciente vai dormir com esse capacete, não dificulta a questão do sono, da mobilização, porque ele é colocado por cima, né? Ele não é 360 graus, ele vai pegar só uma parte da cabeça do paciente e qual a finalidade do CPAP? Durante esses episódios de ronco em que o paciente para de respirar, ele vai fornecer uma quantidade de oxigênio
em que ele não se sature durante o sono. Então, essa é a finalidade. Mas, claro, o CPAP isolado também não vai obrar milagre. Se o paciente não tiver modificações nos hábitos de vida, ele não vai ter um resultado tão efetivo com o CPAP. Existem exames que possam ajudar a investigar essa queixa da sonolência ou é um exame clínico mesmo? Pronto, vai ter avaliação clínica, vai ter exames laboratoriais que a gente vai solicitar, exames de rotina, para poder investigar a parte hormonal desses pacientes, parte Uhum. infecciosa, ver se não tem nenhum quadro de anemia associada, vamos investigar as medicações que eles usam e a polissonografia vem se juntar, se aliar nessa investigação. Certo. Então, é uma avaliação clínica, laboratorial e com a polissonografia, que vai gerar um exame de imagem para a gente através dos gráficos. Tem pessoas que não dormem, daí tomam remédio para dormir. E as pessoas que dormem excessivamente, tomam remédio para dormir menos ou não? Pronto. As pessoas que dormem excessivamente, a depender da causa, porque, por exemplo, se for anemia, a gente vai tratar a anemia. Se for um problema de tireoide, a gente vai tratar a questão da tireoide. Se for uma causa secundária, a gente vai tentar resolver aquela causa secundária. Agora, se a gente investigou tudo, não tem nenhuma causa secundária, mas por uma causa primária, aí existem medicamentos que podem ser feitos para manter o paciente mais alerta, para dormir menos, se você descarta causas secundárias primeiro. Doutor Yuri, a gente sabe que essa pandemia trouxe também algumas relações de falta de sono, né? De perda de sono quando as pessoas têm a Covid. A pessoa está com Covid, não dorme à noite, e outras pessoas se queixam que se sentiram sonolentas. O que é que você já tem acompanhado aí desses estudos em relação à Covid e a questão da sonolência e também do fato da pessoa ter também dificuldade para dormir? Pronto. A questão da Covid-19 e a insônia ou a sonolência excessiva, ela é uma queixa que os pacientes trazem, um grupo menor de pacientes traz no consultório, né? Existe uma gama de manifestações neurológicas na Covid-19. Como é uma doença nova, a gente ainda não sabe a causa exata de alguns pacientes Uhum. ficarem com um pouco mais de dificuldade para dormir e de outros já ficarem no outro extremo, já tem um quadro de sonolência, de Uhum. fadiga excessiva. Então, eu creio que nos próximos anos, a gente conhecendo melhor a doença, a gente vai conseguir encontrar a justificativa exata para esses quadros. Muito bem. Doutor Yuri, muita gente me ligou nesses últimos 3 dias à procura do seu contato para marcar consultas. Sinceramente, recebi muitas ligações e muitas mensagens no meu celular. Sueda, me deu o nome daquele neurologista, ou me deu o telefone daquele neurologista que você está entrevistando no seu programa. E eu queria que a gente, antes de encerrar esse assunto hoje, questão da sonolência excessiva, você recapitulasse mais uma vez quais são as patologias que um neurologista trata, só para tirar essa dúvida, porque tem muita gente que ainda tem dúvida em relação a isso, e eu acho que é sempre bom a gente tirar essas dúvidas. Como eu recebi uns feedbacks essa semana, queria lhe perguntar isso. Certo. Bem, a neurologia, ela trata as principais doenças que a gente pega no consultório, né? Os quadros de AVC, tanto AVC isquêmico quanto AVC hemorrágico, as dores de cabeça, né? Onde a mais comum que vai chegar no consultório é a enxaqueca, mas existem mais de 250 tipos diferentes de dores de cabeça. Os quadros demenciais, onde a forma mais comum vai ser a demência de Alzheimer, Uhum. tremores em geral, doença de Parkinson, os transtornos do sono, que nós comentamos nesse programa de hoje, no programa anterior, tanto a insônia, quanto vai poder ajudar na questão também da sonolência excessiva. A gente vai tratar também doenças genéticas, mas são mais raras, autismo, é Uhum. algo que a gente pega muito, e ultimamente a gente vê um número muito grande de autistas. E não é que os casos estão aparecendo agora. Sempre existiram, mas não eram diagnosticados como deveriam. Déficit de atenção também é algo que a gente pega muito no consultório.
E também, Sueda, acaba aparecendo muitos pacientes com quadro de depressão, com quadro de ansiedade, né? Que essas são duas patologias, depressão e ansiedade, que são acompanhadas de maneira primordial pelo psiquiatra, mas nós, como neurologistas, acabamos pegando também no consultório e a gente consegue conduzir esse caso em Uhum. conjunto, em acompanhamento com o psiquiatra. Eu costumo dizer que nessas duas patologias, como neurologia e psiquiatria, existem semelhanças entre si, e a gente, trabalhando junto, a gente consegue dar uma qualidade de vida, uma resposta melhor para o paciente. Então, essas são as principais patologias. Sim, crises convulsivas, epilepsia, e Uhum. esquecendo. Então, essas são as principais patologias que a neurologia atende. Outras mais raras, né, doenças inflamatórias, desmielinizantes, como a esclerose múltipla, doenças neuromusculares, por exemplo, aquele paciente que cai sem motivo aparente. Doutor, ele Uhum. começou a ficar fraco do nada. As polineuropatias, que vão ser temas que a gente vai discutir ao longo dos próximos programas. Tem muita coisa boa para a gente poder conversar. Pois é, muitos assuntos. Só em você falar aí, eu já fico com vontade da gente entrar nesses outros temas, mas é bom um por programa, porque aí as pessoas têm mais oportunidade de entender, né, da gente esmiuçar, detalhar, apesar desses dias a gente estar sem poder trazer a participação do ouvinte na hora que a gente está fazendo, mas eu acho que tem valido muito a pena essa sua participação. Só para encerrar mesmo, essa semana, hoje é quinta-feira, né? Hoje é quinta-feira, 27 de janeiro. Você está atendendo esses dias aonde? Pronto. Hoje eu estou atendendo na Clínica Santana, estou atendendo tanto pela manhã quanto à tarde. E na próxima semana, segunda-feira, eu estou atendendo na Clínica Santa Clara, manhã e tarde também. São as próximas datas de atendimento aqui na nossa região. Muito bem. Então, muito obrigada por hoje e até a nossa próxima conversa. Eu que agradeço, Suerda. Um abraço aos ouvintes e sempre uma alegria estar aqui com você. É recíproco.